Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje tem um caráter um pouco mais reflexivo e ele vai abordar os seguintes temas: o processo de renovação do mundo moderno, a exigência que cada um de nós é submetido a partir desse processo de renovação, a exigência do mercado de trabalho relacionado a isso. Então é um assunto muito importante porque nós, desde a infância, somos preparados para o mercado de trabalho, para uma determinada profissão, e depois, quando nós assumimos esse cargo, essa profissão, nós passamos a maior parte do tempo exercendo isso. Então, nossa função no mundo, nosso papel, nosso modo de se exercer no mundo, grande parte se dá através dessa função que nós escolhemos. Então, esse é um fator muito importante, pensando do ponto de vista do desejo, né, do desejo humano, onde a gente emprega o nosso desejo e como a gente tem o retorno em questão de satisfação, em questão de saúde mental, para aumentar a produtividade também. Esse vídeo tem muito fundamento no texto do Pondé, da Folha de São Paulo, acho que de segunda-feira passada, ou dessa segunda-feira, eu não sei, vou estar deixando na descrição. Foi um texto fantástico, muito lúcido, que o Pondé aborda umas questões muito interessantes que eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo. Bom, então em relação... nós temos um mundo cada vez mais produtivo, então muito provavelmente a gente vai produzir cada vez mais riqueza e mais tecnologia. Essa é uma tendência. Você veja que você tem parcelas da população que hoje consomem, tem uma perspectiva de consumo que antes não tinha e hoje tem. Então essa é uma realidade, a geração de riqueza e a geração de tecnologia. É lógico que você tem polos de desigualdade, polos de má distribuição. Muitas das vezes essa geração de riqueza gera conflitos, ela é produzida de modo anômalo, mas a gente tem um mundo que produz riqueza e produz tecnologia de algum modo. O que a gente pode criticar é a distribuição, é o modo de emprego dessas riquezas e dessas tecnologias. Acontece o seguinte: para que ocorra essa geração de riqueza e para que ocorra esse processo de inovação constante, quem que fica comprometido? A vida do trabalhador. Por quê? Porque é um mundo que exige cada vez mais produtividade e cada vez mais inovação. No entanto, para desempenhar essa inovação e essa produtividade, é às custas do profissional, né? Do profissional cada vez mais graduado, cada vez mais preparado. Então esse profissional cada vez ele tem que se entregar mais para o emprego que ele tem que, além de se entregar mais, ele tem que prestar atenção nas tendências que toda hora cortam para um lado, cortam para o outro, ou seja, o que é válido hoje provavelmente não seja daqui 5 anos. Então ele tem que ter um caráter flexível muito maior. Isso exige uma preocupação com um processo de renovação constante. Então se esse indivíduo ele não conseguir trabalhar bem essa noção de produtividade e de inovação, ele mesmo fica refém disso. Não só não consegue produzir, não consegue se renovar, como exerce pouco o desejo dele. Ou seja, vai ser uma pessoa certamente frustrada e vai ser consequentemente infeliz. Por quê? Porque ele não consegue empregar o desejo dele aonde ele está trabalhando, aonde ele está atuando. Isso é muito importante. É lógico que para isso precisa de uma lucidez muito grande, porque, como eu falei, o mercado vai exigir não só uma competitividade assustadora, que se você não estiver disposto a se doar, vai ser muito complicado a competição. Você hoje, escolas de ensino médio já preparam ali alunos com 2, 3 línguas bem sólidas, com uma noção de várias coisas. Então, assim, o processo de escolaridade é de uma exigência muito grande. As gerações mais novas vêm com uma força muito maior, apesar, logicamente, de muito mais complexada, com muito mais paranoia, com muito mais neuroses. Isso também são questões a serem abordadas, mas a verdade é essa: a competitividade é muito grande e o processo de renovação, diferentemente dos mercados de trabalho de 10, 15 anos, talvez dos nossos pais, ali as gerações passadas, exige um processo de renovação muito grande. Então hoje tem esses dois processos que, se a gente não tiver lucidez e se alinhar essas duas condições, certamente o nosso grau de infelicidade vai ser muito alto e provavelmente a gente não vai conseguir exercer o nosso desejo. Então a questão é essa:
perceber o quanto... Primeiro que você tem que entender a situação. A condição do mundo é essa. Ou seja, de um processo de renovação constante, de um processo de produtividade cada vez maior. Como eu encontro conexão disso com o meu desejo e como que eu consigo gozar a partir dessa condição. Então esse é um desafio pessoal de cada indivíduo, isso não tem fórmula, mas é um assunto que deve ser prestado atenção. Tudo bem, pessoal? Até a próxima, eu espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe. Obrigado.